É o que está lá na história deles. Bom, em 19 de agosto de 1855. Essa é a data quando tudo começa aqui no Brasil. Na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eles dirigiram a primeira escola, tem que pular de cá, porque aqui não estou vendo mais não, a primeira escola em terras brasileiras. Então, essa é a primeira parte. Pode passar, Vini. Bom, a questão do público, né? Quem era o público da escola nesse momento? Então, a audiência não era muito grande, eram apenas 5 crianças que assistiram ali aquela primeira aula, né? Mas que foi suficiente para que o trabalho florescesse e alcançasse aí os lugares mais distantes do nosso país. Bom, a gente pode pensar, né? Mas não houve reuniões, será que não havia escola dominical antes, né? Antes da chegada dos missionários escoceses? O registro é o seguinte: houve sim reuniões de escola dominical antes de 1855, no Rio de Janeiro, porém era em caráter interno e mesmo assim era ministrado em inglês entre os membros da comunidade americana. Não sei se os irmãos sabem, mas até hoje ali em Petrópolis tem ali, eu tive a oportunidade de conhecer um tempo atrás, tem lá todo o palácio onde se hospedou a família real quando veio de Portugal. Então aquela elite ali, aquele povo que tinha acesso, mas era em língua estrangeira. Então no Brasil mesmo, em língua portuguesa, foram os missionários escoceses que começaram. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio, mas ainda é possível ver o memorial que registra este singular momento do ensino da Palavra de Deus em nossa terra, né? Eu acho que memorial aqui é no sentido do registro, né, que a gente tem, que foi ali onde começou tudo para nós. Pode passar, Vinícius? Então, agora um pouquinho, né, da história da escola no Brasil. Então, a escola dominical ela é o principal instrumento de evangelização e instrução. A gente vai ver daqui a pouquinho para frente, inclusive porque eu amo a escola dominical, e eu acho que é um trabalho muito importante da igreja, porque é um trabalho que congrega 3 dimensões. 2 delas já estão aqui, que são a evangelização e o ensino. Né? Por isso que é importante também, eu acho que a gente só pensa em trazer pessoas não evangélicas, não cristãs, só para cultos de celebração. Mas como seria bom se a gente pudesse trazer pessoas não convertidas para ensino, para a escola bíblica. E eu digo isso, irmãos, pela experiência que eu tenho na minha família. Porque aquela igreja que está lá no Grotão, a 4ª igreja, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, aquela 4ª igreja congregacional de João Pessoa, nasceu na sala da minha casa. Eu era adolescente aí como um pouquinho mais novo, viu? Você já está mais... Mas era um pouquinho mais novo, e eu lembro quando os presbíteros desta igreja, Moisés Veríssimo e Hermílio Brasilino, que alguns conheceram, tiveram o privilégio de conhecer, um ano, toda quinta-feira, eu lembro até o dia, naquela salinha simples da minha casa, eu, pai, mãe, tinha uma irmã lá, Beatriz, também, que ia com as filhas, toda quinta-feira o Evangelho de João durante o ano todinho. Como aquilo marcou, né? E foi no final de um ano de discipulado, foi quando Margot e o pastor chegaram lá, fizeram o apelo e a gente aceitou ali, eu mais ou menos na década de 90. Né? Então o trabalho do ensino da Palavra de Deus, a exposição da Palavra de Deus é algo muito importante para a igreja. Então, a escola é o principal instrumento de evangelização e de ensino ou de instrução. Geralmente, ela nasce antes da igreja, o exemplo que eu estava dando. E o seu rol de alunos é quase sempre maior do que o rol de membros da igreja. Sem ela, seria muito difícil levar o evangelho até os confins da terra. Portanto, o dia 19 de agosto foi a data reservada pela Aliança das Igrejas, mas a gente adota, mas outras igrejas também adotam, viu? Mas por nós foi adotada a data mesmo, 19 de agosto, adotada pela Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, para a comemoração do dia da escola dominical, ou escola bíblica dominical. Tudo tranquilo até agora? Está fácil? Vinícius, agora eu vou trazer um monte de informações, os irmãos vão ter paciência. E a letrinha ficou miúda, mas eu vou lendo aqui, os irmãos vão tentando. Tentei aumentar ali, mas como foi o copiar, colar, é só se eu pegasse um por um e tivesse colocado em slides separados. Mas eu vou tentar. Aqui é uma cronologia da escola bíblica dominical no mundo e no Brasil. Porque não nasceu aqui não, com a gente não, viu? Em 1855 chegou ao Brasil, mas antes no mundo já havia registro de escola bíblica. E o registro é fantástico, uma coisa assim para a gente se arrepiar. Vejam só. Tudo se deve a esse homem aí. Também é um Robert também. Não é o Robert Cali. O nome inclusive, é muito parecido. É o Robert Hikes. É um parecido. Esse homem nasceu em 14 de setembro de 1736, na Inglaterra. Em 1780,
Hykes, que era evangelista episcopal, era jornalista evangélico episcopal, com 44 anos, realiza em Gloucester, na Inglaterra, as primeiras aulas aos domingos de manhã, pela manhã, para crianças. E olha, as aulas eram sobre leitura, escrita, aritmética, instrução moral e cívica e conhecimentos religiosos. Porque, não sei se os irmãos sabem, inclusive em muitos países onde muitas vezes o evangelho não é tão fácil de chegar, a porta de entrada é a educação. Eu estava conversando essa semana com o seminarista o Idafa, que é da Guiné-Bissau, e a gente falando exatamente sobre isso, né? Ele disse, Pedro, quando quiser fazer um trabalho lá, com certeza a área da educação é a entrada, é a porta de entrada. É porque eu estava contando a ele que eu estou para ir numa missão daqui para março em Moçambique, e vai ser para justamente dar aula para professores, formar professores, e eles abrem as portas. Por isso que realmente a pregação do evangelho, quando vem para a área da saúde ou da educação, eles não têm problema nenhum. E foi o que aconteceu aqui com o Hykes na Inglaterra. Começa dando aula de leitura, de escrita, aritmética e tal, e ensino religioso, dando início à escola dominical, não exatamente no modelo como a gente conhece hoje, mas como uma escola de instrução popular, era para todo o povo, era gratuita, e que veio a ser a precursora do sistema de ensino público que eles têm lá hoje na Inglaterra, né? E, claro, as primeiras professoras foram assalariadas, eu ia cortar isso. Mas eu deixei para a gente entender um pouco que era um outro contexto, era uma outra realidade, né? 1783 é o dia natalício da escola dominical, pois Hykes, após 3 anos de experiência com 7 escolas dominicais em casas particulares e com 30 alunos em cada uma delas, alcança êxito em seu trabalho com a transformação na vida de 2 crianças. A escola dominical passou das casas particulares para os templos, os quais passaram a encher-se de crianças. Interessante, porque a gente tem um pouco isso dessa experiência, de como normalmente eu trabalho com crianças. Aquele trabalho, Mirelle, foi feito ali na sua casa. Veja a quantidade daqueles irmãos que estavam lá, viram, né, a quantidade de crianças que chegaram ali, porque é assim normalmente que acontece. Né? Elas correm logo ali e conseguem um número muito grande. Veja, 1783. Em 1784, 4 anos após a fundação, a escola dominical já contava com 250 mil alunos matriculados. É um crescimento assim estrondoso. 1785, Hykes organiza a primeira união de escolas dominicais na cidade de Gloucester, com a ajuda de uma pessoa chamada William Fox. Surgem as primeiras Bíblias, testamentos e livros para serem usados especialmente nas escolas dominicais. Hykes publica o Sunday School Companion, companhia de escola do domingo, escola dominical, mais ou menos, que era um simples livro de leitura e de versículos bíblicos. E é iniciado aí o movimento de escolas bíblicas nos Estados Unidos da América, na casa de William Elliot, inspirado nos exemplos britânicos. Vejam, 1785, o exemplo da Inglaterra cruza o oceano e chega aos Estados Unidos por via desse homem chamado William Elliot. E aí começa o trabalho nos Estados Unidos, seguindo os britânicos. Vinícius, próximo. 1790 é fundada... Só um instante, irmãos. Esse material eu tenho aqui, eu vou tirar cópia depois e distribuir para os irmãos, em casa, dar uma olhadinha com calma. 1790 é fundada a primeira união de escolas dominicais dos Estados Unidos da América, na cidade de Filadélfia, para prover salas de aulas e professores para as escolas. Em Charleston, nos Estados Unidos, a Conferência Metodista reconhece oficialmente as suas escolas dominicais. Veja como esse movimento vai tomando conta do mundo, né? Um momento ali que vai crescendo e as pessoas vão, né, acrescentando ali, outras igrejas vão também adotando esse sistema. 1797, somente na Inglaterra chega a 1000 o número de escolas dominicais, só na Inglaterra. E em 1800, aí surgem fortes ataques contra a escola dominical. Hykes, que é o fundador, é acusado de profanador do dia do Senhor, pelo fato de fazer funcionar a escola aos domingos. Isso lembra, né, aquela seita lá dos fariseus, lá na época de Jesus. Tal acusação partiu dos religiosos da época, bem parecido. No parlamento chegou a ser apresentado um decreto para proibir escolas dominicais em toda a Inglaterra. Tal decreto jamais foi aprovado. Em 1810, o movimento já contava com mais de 3.000 escolas dominicais e com aproximadamente 275 mil alunos matriculados. Em 1811,
começa a separação de classes para que adultos analfabetos, assim como as crianças, também pudessem aprender a ler a Bíblia. O movimento chega a 400 mil alunos matriculados só na Inglaterra. E aí acontece o fato, né? 5 de abril de 1811, morre o Robert Hicks, aos 76 anos de idade, tendo a escola dominical se espalhado por toda a Inglaterra e em todas as partes do mundo, né? Ou seja, cumpriu a missão, né? Deus mandou, cumpriu a missão, hora de voltar para casa, né? Que é o que nós fazemos aqui. Todos nós temos uma missão, um trabalho, um dia, quando encerrar tudo aqui, a gente volta para casa, né? Em 1820, começam os primeiros passos para congregar as uniões locais de escolas dominicais numa central, que se chama União Americana de Escolas Dominicais. E em 1824, mais particularmente no dia 25 de maio, a União Americana de Escolas Dominicais na Filadélfia, nos Estados Unidos, torna-se a representante nacional de 723 escolas afiliadas e 50 mil alunos. Então veja que o movimento, né, cresceu muito. Vinícius, acho que é o último slide da cronologia. Esperando passar aqui, mas lógico, né, que tem que passar aqui. Em 1831, as escolas dominicais chegam a 1.250.000 alunos matriculados, ou seja, cerca de 25% da população da Inglaterra na época. É muita gente, mas olha que coisa maravilhosa. Praticamente um quarto da nação estava ali estudando a palavra de Deus. Não é à toa que na Inglaterra a gente tem histórico de universidades, né, cristãs que foram criadas, grandes universidades, né, que foram criadas nos Estados Unidos também. Inclusive uma grande universidade chamada Harvard, que os irmãos já ouviram falar, foi fundada por congregacionais. Olha que coisa interessante. 1832, particularmente em 3 de outubro, é realizada a primeira Convenção Nacional da União Americana de Escolas Dominicais em Nova York. Em 1836, o reverendo Justin Spalding, da Igreja Metodista, organiza no Rio de Janeiro. Aí aqui é onde entra o dado de algo que aconteceu antes dos missionários escoceses chegarem, mas que não é considerado o ato fundador. Então, esse reverendo organiza na Igreja Metodista no Rio, entre os estrangeiros, não era com brasileiros, uma congregação com cerca de 40 pessoas e em junho abre uma escola dominical com 30 alunos, dos quais alguns eram brasileiros ensinados na sua própria língua. Aí sim, 1855, chega o fato que a gente apresentou anteriormente. Em 19 de agosto, Robert Calley e sua esposa Sarah Calley, não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de ver que no inário aqui que vocês têm, aqui na igreja Salmos e Hinos, muitos deles foram escritos por esses daqui, por Robert e Sarah Calley, né? Então, os dois, casal de missionários escoceses, realizam a primeira aula de escola dominical para 5 crianças em sua residência na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, o que resultaria na fundação da Igreja Evangélica Fluminense, embrião da Igreja Congregacional. Que a gente sabe que a primeira Igreja Congregacional está lá, né? Eu estive em Niterói há uns anos atrás e não tive condição de frequentar. Estou indo agora em outubro novamente para um congresso. Eu peço a Deus que eu tenha a oportunidade de chegar, que seja um selfie ali, é um marco, acho que deve ser algo muito emocionante. A primeira igreja congregacional do Brasil, né? Lá em Niterói. 1955, completam-se 100 anos de fundação das escolas dominicais no Brasil. Não era nem nascido. E em 1980, eu termino aqui, são comemorados os 200 anos de fundação da escola dominical no mundo, pela Associação Internacional de Educação Cristã. O número de alunos em todo o mundo é estimado em 120 milhões. Esse dado já está bem desatualizado. Com cerca de 2 milhões de escolas dominicais, não nos moldes do modelo britânico de Hicks, e 8 milhões de professores. Então, esse é um breve histórico de onde tudo começou. E estamos nós aqui dando continuidade, com um pouquinho de gente, mas segurando esse trabalho que é de Deus, uma obra que Deus usou essa criatura, essa vida, lá em 1700 e tantos, mais de 200 anos atrás, para começar um trabalho que tem sido, irmãos, a base, que tem sido um sustentáculo, que tem sido um ato de graça de Deus para muitas igrejas, né? Estão ali os filhos, os netos, os sobrinhos, enfim, de vocês aqui numa sala, aprendendo semanalmente a palavra de Deus, e nós também temos a oportunidade de crescer
na graça e no conhecimento de Jesus. Bom, antes de passar ao próximo, eu gostaria de ler com os irmãos o texto, só para a gente dar continuidade. 1 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo aqui, no capítulo 3, versículos 14, podem ficar sentados mesmo, 14 a 17. 1 Timóteo, capítulo 3, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, né, fazendo uma advertência, uma instrução a Timóteo, né, seu discípulo. Interessante que Paulo estava preso aqui nesse momento, e uma marca, irmãos, dessa epístola, né, segunda epístola de Paulo a Timóteo, é que ele estava aprisionado ali, e o seu fim, né, o fim da vida dele já estava próximo. Tanto é que no capítulo 4, logo em seguida, no versículo 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Acho essa frase assim fantástica. Quem dera todos nós pudéssemos um dia, né, dizer isso, né? E aqui Paulo sente já está chegando o momento de ir embora, de partir, né, de morrer. Inclusive, uma coisa que é assim, chocante quando a gente lê esse capítulo 4, os irmãos podem ler em casa depois, é que ele é abandonado por todo mundo, quase todo mundo, né? É uma situação bem interessante e bem triste, né? Paulo, os colegas haviam esquecido ele, com exceção de Lucas. E aí ele vai e escreve essa carta para Timóteo e dá aqui, já no fim mesmo, mas dando instruções. Ele diz o seguinte, ele vai falar aqui sobre a inspiração, o valor, a utilidade que é a Escritura Sagrada. Tu, porém, Timóteo, né, escrevendo para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Então, essa é a instrução que Paulo dá a Timóteo, para que ele permanecesse naquilo que ele foi ensinado, né? Que ele diz que desde a criança, na infância, desde quando pequeno, que ele já sabia, né, das sagradas letras, né, tinha conhecimento da palavra, que seria útil para ele para tornar-se sábio, né, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí quando ele diz, né, quem é essa Escritura? Como é essa Escritura? Essa Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil, ela é necessária, ela é importante para 4 coisas que ele aponta aqui. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pode passar, Vinícius. Volta um pouquinho. Já estava aqui, acho que já passou, né? Um slide mais amarelinho. Você vai repassando um por um, tá bom? Volta um pouquinho. Volta mais um. Pronto, aí, né? Então, é um pouco o resumo da que a gente viu aqui no texto. A palavra de Deus, ela é útil para ensinar, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina. A gente vai vendo aqui, por exemplo, no Salmo que a gente leu, o Salmo 19, nós temos várias vezes versículos que mostram, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? E ali o salmista ele vai trazendo vários ensinamentos de como é que a palavra de Deus ela nos instrui, ela nos ensina o caminho que nós devemos trilhar, o caminho que nós devemos seguir, né? A gente tem até dito, a Bíblia ela é o manual do fabricante, né? Ele que nos ensina como nós devemos nos portar, né? Mas a palavra de Deus ela é apta também para repreender, ou, em outras versões, para nos exortar, para nos corrigir, né? E é uma bênção, porque Deus como Pai, como aquele que ama, o Pai que ama o Filho, Ele quer nos corrigir de várias formas, né? Ele usa de diversas maneiras para nos chamar de volta para esse caminho, né? Nos repreende, nos exorta, nos admoesta, né? Nos corrige para que nós possamos permanecer em obediência a Ele, na sua presença, não se afastando dos seus caminhos. Também é apta para corrigir, né? Um pouco nesse sentido também, como sinônimo aí, corrigir aquilo que está errado. Você
a palavra de Deus, ela diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus se apresenta como caminho. Mas muitas vezes, nesse caminho, a gente às vezes é meio que seduzido por coisas que tendem a nos afastar desse caminho. E aí a palavra de Deus, ela entra como esse recurso que vai nos trazer de volta, né? Que nos vai nos corrigir, nos ensinar e a trazer de volta. Eu não sei se os irmãos têm essa experiência, mas nem sempre, por exemplo, a exposição da palavra de Deus é algo que vem ao nosso coração e em alguns momentos, logo de início, ela pode causar aquela coisa mais dolorida, né? Quantas vezes a gente está ali levando uma vida de uma certa forma, de uma certa maneira, né? E de repente Deus vai e usa ali o instrumento que Ele quer usar por meio da sua palavra e Ele vai e nos orienta, nos corrige, nos traz de volta, né, para o seu caminho. Então a palavra de Deus, ela tem essa utilidade, que é isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, né? Toda a Escritura, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e também para instruir na justiça, né? Está aí no versículo 16 que a gente leu, né? Então a palavra de Deus, ela é útil, ela é fundamental para também nos orientar por esse caminho da justiça. Nosso Deus é um Deus justo, né? É um Deus que é justiça. Então é claro que a palavra de Deus é algo que nos mantém ali, que nos conduz também no caminho da retidão, né? Muitas vezes na nossa experiência cristã, na nossa vida cristã, a gente tem, irmãos, essa tendência, porque o nosso coração, como diz Jeremias, é um coração enganoso, é um coração corrompido, corrupto, né? E muitas vezes a gente está sempre inclinado para sair desse caminho. Mas a palavra de Deus, ela é importante nesse sentido de nos instruir para uma educação na justiça. E é por isso que a gente frisa tanto, principalmente nas igrejas reformadas, o valor e a centralidade da Escritura na nossa formação, na nossa profissão de fé. Eu estou cansado de abrir rede social, Instagram, e começo a ver aqueles movimentos que a gente vê em algumas igrejas. É tanta coisa, a gente rodando, a gente pulando, a gente saltando, a gente vestido de determinadas formas, e grita, e pula, e canta, e faz uma série de coisas, e ficam ali 1, 2 horas, ou até mais naquilo lá. E a palavra de Deus, que é útil para tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, não tem lugar nenhum, irmãos. Então, por isso que a gente tem hoje, você vê aí igrejas lotadas, abarrotadas, mas muitas vezes essas igrejas não têm mais tido essa preocupação de trazer a palavra de Deus, né, como sendo ali o fundamento daquela comunidade de fé. E o resultado a gente vê, as pessoas muitas vezes, quando vem aí os ventos, as chuvas, como diz lá Mateus, né, quando vem todas as tribulações da vida, essas casas, elas não ficam de pé, elas não aguentam, elas caem porque não tem esse fundamento. Por que nós, né, mesmo nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, mas quando vem a doença, vem a crise financeira, vem o aperreio com um parente, vem uma luta, vem outra, é a palavra que nos sustenta. Certo? Não com toda a importância que o louvor tem, com toda a importância que tudo que a gente tem na igreja, aqui, né, mas a palavra que a gente vai guardando, acumulando ali, ó, aquela reserva que a gente vai guardando, é para isso. É para quando vier um momento de luta, de tribulação, a gente reforçar a nossa fé em Cristo Jesus. É ela que nos mostra o Deus que cuida de nós, o Deus que nos sustenta, o Deus que é o nosso Deus. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente fortalece. É uma coisa proporcional. Quanto mais uma coisa acontece, mais a outra acontece. Quanto mais eu conheço a Deus, muito mais eu me fortaleço em Cristo Jesus e permaneço em Cristo Jesus, como diz meu pai, mesmo sangue dando pela canela, né? Que é isso que acontece com a vida da gente, né? Está todo mundo aqui com as carinhas bonitinhas aqui, mas só Deus sabe como é que está a vida de cada um, nas lutas que cada um enfrenta. Mas nós temos um Deus que nos sustenta. Agora a gente precisa aprender a conhecer e a se relacionar intimamente com esse Deus. E não tem outra forma. Eu não conheço outra forma. Se houver, me digam, porque até agora só se me enganaram. Nesse tanto tempo. Porque até agora, irmãos, é a palavra. Eu fico olhando para a minha vida, muitas coisas hoje que eu vejo, eu digo, se não fosse a palavra ali, semeada, plantada, que seria da minha vida? Quando eu sou questionado, provocado sobre certas coisas que estão aí no mundo. Eu acho que todo mundo passa por essa experiência, quando você é confrontado com determinadas ideias, determinados posicionamentos de pessoas que estão ao seu lado, com as tentações que vêm, com tanta coisa que ficam ali vindo sobre a nossa vida.
é a palavra de Deus que a gente conhece, que a gente guarda. Por isso que o salmista diz: guardo no meu coração as tuas palavras. Não guarda em lugar nenhum, nem na gaveta, nem em lugar nenhum. Guarda no coração. Para que guardar no coração? Ele dá a resposta: para eu não pecar contra ti. Então, é importante. A gente precisa, mesmo que seja uma pessoa aqui, ou duas, mas a gente não pode abrir mão da centralidade de Jesus, nosso culto, e da palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. Vamos passando? Sim. Aí tudo isso, pode passar até os 4 quadrinhos, Vinícius. Tudo isso, pode passar o próximo, para quê? Paulo está dizendo isso a Timóteo. A palavra de Deus, ela é apta, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, com uma finalidade, com um objetivo, que é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A gente sabe aqui que ele está falando, instruindo Timóteo como líder, mas essa palavra ela também serve para nós, né? A importância dela para a nossa vida como cristão, para que nós possamos ser edificados, né? Para que nós possamos ser trabalhados, né? Por essa palavra, para a obra que Deus tem para cada um de nós em nossa vida como servo dele, onde nós estivermos, em qualquer lugar, na igreja, no trabalho, em casa, na vizinhança, nos nossos relacionamentos, por onde nós estivermos, que nós sejamos preparados e perfeitamente habilitados para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Pode passar? Aqui só para destacar um pouco sobre a importância do ensino dela, né? A vocação da igreja para exercer o ministério de ensino. Nós temos essa vocação. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque não é o professor da escola dominical, não é o pastor, não é a professora da classe que tem apenas a incumbência de ensinar. É claro que aqui na igreja, como mecanismo, como instituição que a gente organiza dessa forma, né? Tem professores da escola para ensinar a palavra, mas cada um de nós aqui é potencialmente um professor, alguém que vai ensinar essa escritura fora dessas 4 paredes. E esse é o objetivo da escola dominical também, é no sentido de preparar os irmãos para que vocês também possam ensinar a Escritura. Mateus 28, 19, nós temos a grande comissão, né? Jesus nos ordenou dizendo: fazei discípulos, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nós temos ali um mandamento, uma ordem, uma incumbência de ensinar as pessoas, os discípulos, a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado. Esse é o nosso ministério, essa é a nossa tarefa, de todos nós, né? Ensinar as pessoas as palavras de Jesus. Então, de certa forma, nós temos. Claro que a igreja, a vocação da igreja, ela tem essa vocação para exercer esse ministério. Mas, como eu já disse, todos nós aqui somos potencialmente habilitados, e é por isso que a escola tem essa importância, para podermos ensinar a Escritura a outros. Às vezes até dentro da própria casa. A gente fica pensando, vou ensinar para quem nunca ouviu falar de Jesus. Irmãos, quantas vezes é preciso a gente corrigir pessoas que já são crentes, mas que às vezes têm alguma ideia equivocada sobre alguma coisa. Às vezes nas nossas reuniões, nas nossas conversas mesmo, algum irmão vai e solta alguma coisa ali e você diga: eita, a Bíblia não ensina assim não. Eu preciso ensinar de alguma maneira aqui, eu vou ter que arrumar uma estratégia para dizer ao meu irmão, para não machucar também. Eu conheci uma pessoa da presbiteriana uma vez, que ela veio com a história de horóscopo para o meu lado. Eu fiquei agoniado, irmãos. Eu confesso que na hora eu não consegui, fiquei travado ali, porque a irmã falando de horóscopo e presbiteriano. Está gravando, tá? Então deixa, porque eu já ia adiante aqui no negócio. Mas enfim, entenderam, né? Entenderam a situação, irmãos. Então a gente precisa entender bem a palavra. Às vezes é o filho, né? Dentro de casa. Você como pai, como mãe, que é mais experiente, mais experimentado na palavra, que já ouviu, tem mais reserva ali, então você precisa muitas vezes corrigir. Até porque, por exemplo, no caso dos pais, ou dos avós, ou dos tios, enfim, quem tem criança, esses meninos estão expostos a muita coisa. Você está lá na sua fé firme e forte, você até se priva, por exemplo, de ver rede social, de ver televisão, mas o teu menino, o teu neto, o teu sobrinho está exposto a tudo que... Eu saí de casa agora, estava passando para lá para cá, estava pai e mãe assistindo a um programa lá na hora, lá logo cedo, era 6h30 mais ou menos, minha irmã estava lá chegando,
E eles estavam ali passando um programa em que tinha um casal falando sobre relacionamento aberto. E eu fiquei ouvindo a argumentação da criatura. Relacionamento aberto é aquele, se esses irmãos todos sabem, em que o marido fica livre para arrumar a mulher que ele quiser e a mulher fica livre para arrumar o marido que ela quiser. É relacionamento aberto. E ela falando assim, dando o depoimento dela com uma seriedade, com uma argumentação que, se você não tiver cuidado, você começa, eita, o negócio aí tem sentido. É muito interessante a sedução das ideias, né, que justamente vão em oposição àquilo que nós aprendemos. Por isso que Paulo diz para Timóteo, ó menino, tu cuida aí, porque tu sabe, né, tu aprendeu a palavra desde a infância, tu já sabe as sagradas letras, e tu sabe de quem tu aprendeu. Então, segura isso aí. A gente precisa, irmãos, ter muita firmeza com isso. Né? Saber o que estamos ensinando e cobrar isso mesmo da igreja, né? Dos nossos parentes, aqueles que estão também aprendendo. Na igreja primitiva, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. A gente não tem tempo hoje mais para isso. Infelizmente, os dias hoje são outros. Naquela época, os irmãos de Atos não tinham Facebook, não tinham um trabalho tão agoniado como a gente tem. Era uma vida um pouquinho mais. Mas fica o princípio aqui para nós. Né? Olha só, na igreja primitiva, todos os dias. Por isso o ensino, a ministração, ela tem que ser algo contínuo. No templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E em Efésios 4, do 7 ao 16, não dá para a gente ler todo o texto aqui, mas os irmãos sabem como Paulo ensina lá, os dons são concedidos por Deus a cada um de nós e ele tem certas finalidades, né, certos objetivos. Passa aí, Vinícius, por favor, o próximo. Aqui é a importância do estudo da palavra de Deus. Por que é importante, assim, estudar a palavra de Deus? E aí eu trago aqui alguma série de... Pode passar, vou só apenas comentar. Por que é importante a gente ler, meditar e estudar na palavra de Deus? Deixe-me só dizer uma coisa para vocês, como experiência, não sei se acontece com vocês. Se você chega para abrir a Bíblia, para estudar, e você abre e vai fazer uma leitura, se você não tem muito hábito com a leitura, pode ser que na primeira leitura você não consiga nem terminar o texto. Se tiver sentado, começa a dar um problema na coluna, começa a se retorcer, começa a dar uma falta de concentração, começa a dar uma impaciência. Não desista. Você vai e volta a ler novamente. Irmãos, depois de várias tentativas ali, 3, 4, 5 tentativas, você já não vai mais querer sair daquilo ali, da leitura. Então é importante persistir para criar o hábito. Senão o negócio não funciona. Toda vez que você for ler, você vai ficar meio impaciente, inquieto, acha difícil, não está entendendo. Né? E aí, claro que a gente precisa pedir a orientação de Deus, que inspira a palavra. Mas por que é importante assim estudar a Bíblia? Porque ela revela Deus, ela revela Jesus Cristo, ela revela o Espírito Santo, ela revela o homem, quem é o homem, a condição humana, revela o que é o pecado, o que é que ele faz na vida do ser humano, revela a salvação e revela também a ação maligna do mundo. Então, ou seja, a palavra de Deus, ela nos mostra, né, todas essas coisas que são fundamentais para a nossa vida cristã, para a gente compreender como é que nós devemos viver. Quem são, né, as pessoas que são fundamentais da trindade aí, né, Deus, Cristo e Espírito Santo, e também o efeito do pecado na nossa vida e, claro, a salvação em Cristo Jesus para nós. E estou já caminhando para o final, pode passar. Vinícius cochilou. Os objetivos, então, da escola dominical. É aqui onde eu tinha dito inicialmente que a escola bíblica é o lugar que congrega 3 grandes objetivos. Por isso que eu digo que ela é completa. Primeiro, porque ela pode aqui proporcionar um espaço para ganhar as almas para Jesus, evangelizando enquanto se ensina. Então, quando se está aqui falando, ministrando uma lição sobre pecado, o Espírito Santo de Deus vai lá no coração da criatura e começa a fazer o trabalho, está se ensinando, e Deus está trabalhando. Então, a escola dominical pode ser essa agência para ganhar almas para Jesus, uma agência de evangelização. Portanto, vamos ver se a gente consegue trazer pessoas não crentes, né, que ainda não têm Jesus, para ouvirem a palavra também. Segundo, desenvolver a espiritualidade, o caráter cristão dos alunos. É aqui onde a gente aprende a palavra de Deus, onde a gente aprende, desenvolve e cresce no conhecimento de Deus. Se a gente cresce no conhecimento de Deus, evidentemente que a nossa vida também vai crescendo em Cristo Jesus, nós vamos nos aproximando mais dele, nós vamos ter uma espiritualidade mais robusta, uma espiritualidade mais forte, mais firmada, mais focada, mais fundamentada em Cristo Jesus.
E isso é algo que vai só crescendo, por isso que é importante, e ela desenvolve. E por último, que é importantíssimo também, claro, ela capacita o cristão para o serviço do mestre. Ou seja, enquanto a gente está aqui aprendendo a palavra, está crescendo no conhecimento da graça, a gente também está sendo capacitado para exercer os dons que a gente tem. Porque a gente está aprendendo sobre, né? Eu digo porque por experiência própria, o fato de eu estar até hoje em escola bíblica começou justamente por eu ter sido aluno da escola bíblica e talvez eu tenha almejado algum dia a estar, né? Se bem que a minha fixação para sala de aula é um negócio fora do normal, né? Porque a geladeira lá de casa era toda cinzenta de giz, as portas dos guarda-roupas eram todas cinzentas de giz. Eu pegava as cadernetas de escola de verdade e simulava, meu Deus, caderneta de escola. Hoje eu tenho uma certa agonia com caderneta, mas na época eu pegava a caderneta, inventava nome de aluno, fazia chamada de aluno, botava nota, até que um dia, aos meus 12 anos, eu comecei a dar reforço escolar, lá no quintal da minha casa. Aí não parei nunca mais. Aí foi para a igreja, né? Comecei a trabalhar com juniores na igreja, e está até aqui agora, né? Até o dia de hoje. Mas veja, irmãos, a escola dominical tem assim uma culpa grande lá, uma responsabilidade gigantesca nisso. Como tem outros aqui, está aí na minha frente, que o bastão já está sendo passado assim também para dar continuidade, né? O louvor, né? Muito bem o louvor. E outros aqui que têm, né, desenvolvido seus talentos. Então, veja a importância da escola para nós. Passa, Vinícius, que eu acho que é o penúltimo aqui. Então, a EBD é o único departamento. Pode ser muito forte isso, acho que o único que dá para tirar. Mas vamos dizer assim, a EBD é o departamento da igreja que consegue conjugar os dois aspectos da grande comissão proclamada por Cristo antes de ele subir para os céus. Quais são esses dois aspectos? Evangeliza enquanto ensina. O cumprimento da grande comissão está, através da EBD, se dá a partir do tríplice alvo. Qual é o tríplice alvo aqui? Alcançar, que é levar o aluno a Cristo através do ensino da palavra, né? Então a gente evangeliza alcançando os corações ao ministrar sobre Jesus, e aí tem as referências todas que eu vou passar depois para os irmãos esse material. Também o outro alvo da escola dominical é ensinar, desenvolver através da palavra de Deus, está reportando um pouquinho o que a gente viu anteriormente. Desenvolver através da palavra de Deus a espiritualidade e o caráter cristão, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai refinando o caráter à luz de Cristo. Quanto mais a gente também se distancia da palavra, mais a gente vai deixando de se moldar à palavra e vai se moldando ao mundo. Isso é certo. Às vezes a gente não sente isso, mas se você experimentar, quanto mais você se distanciar da palavra, mais você vai esfriando, vai sentindo menos desejo. Por isso que tem que lutar. Às vezes é uma guerra mesmo, às vezes é uma luta, né? E por último, aqui, o outro alvo tríplice é treinar. A gente precisa ensinar, precisa alcançar, ensinar, mas também precisa capacitar as pessoas para fazer o que Jesus disse. Vão-se embora e vão fazer o trabalho de vocês, né? Treinar, capacitar. Habilitar pela palavra de Deus para o serviço, que é um pouco que a gente leu aqui no 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É treinar, é capacitar as pessoas para desenvolverem o seu trabalho. Teve uma época aqui, eu acho que, não sei se ainda na pastor Antônio, eu acho que no início com a chegada do pastor Leonardo, que a gente tinha até pensado, funcionou um tempo assim, se eu não me engano, que todo professor de escola dominical, ele tinha que ter também participar da escola dominical. Ou então eu estou pensando aqui em outro modelo, acho que é outra igreja. Tinha, não é? Acho que teve aqui um momento. Porque justamente a gente que ensina, irmãos, a gente precisa estudar. Bota uma coisa na cabeça de vocês, inclusive uma coisa que me incomodava até muito tempo, quando chegava a gente na minha casa, mesmo depois de eu ter terminado a universidade, estar trabalhando até hoje, chega a pessoa e diz assim, ainda está estudando. Mas a gente que abraçou aqui a coisa do ensinar, nunca vai parar de estudar, só quando morrer. Só quando morrer, não tem jeito. Eu estou há 20 anos na universidade, mas cada vez que eu vou dar aula é como se fosse a primeira vez. Eu volto para o computador, vou para o material, dá aquele frio da barriga, eu volto, não está bom, tem que preparar mais material, isso aqui, o aluno vai ter dificuldade. É aquela paranoia mesmo do professor, não tem jeito. Eu vou estudar mais, vou ler mais, porque é assim, se nós se acomodar, né, não pode. Então, no reino de Deus também a gente precisa fazer isso, né, também buscar mais, aprender mais do Senhor. Então, escola bíblica e culto doutrinário são
excelentes salas de aula para a gente crescer mais, né? E outra, a gente como professor, a gente está sempre aprendendo coisas que é impressionante. Às vezes tem coisas que eu digo assim, puxa, nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca tinha ouvido parado para ouvir sobre isso. E é justamente na escola bíblica, no culto doutrinário que a gente vai aprendendo a isso. O último, para a gente finalizar, a escola bíblica molda o caráter das pessoas. E aí é o seguinte, a escola bíblica é onde o aluno estuda sistematicamente a palavra de Deus. Por que sistematicamente? Porque normalmente na escola bíblica a gente dá sequência a alguma coisa. As crianças, por exemplo, vão começar lá a criação. Então ela começa lá do Gênesis 1, vai lá, cria o primeiro dia, segundo dia, vai toda uma sequência para ela entendendo um pouco o plano. A gente está estudando agora sobre liderança. São 13 lições só sobre liderança. Então, a gente estuda a palavra sistematicamente, numa ordem de assuntos, de temas, e não aquela coisa solta, dispersa, mas a gente estuda de forma sistemática. E aprende a ter uma vida cristã genuína e se prepara contra as heresias. Segundo, é onde se ensina na EBD, ou na escola bíblica, os princípios básicos da fé, que levam o aluno a uma vida vitoriosa e Cristo é gerado em cada novo convertido, né? A escola bíblica é aquele lugar onde você aprende quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é o pecado, o que é o homem, aquelas doutrinas básicas, o que é a fé, o que é o perdão, cada conceitinho básico, para quando chegar assim na idade da gente que já está aqui, está todo mundo já bem preparado para dar resposta aí a quem quiser. Terceiro, é onde a criança forma o caráter. O jovem prepara-se para o futuro e o adulto alcança a maturidade cristã. Então, cada fase da vida, ela é desenvolvida na escola dominical com a finalidade, né? A criança, ela adquire os princípios básicos, o jovem, ele se prepara ali para o futuro também, né? E o adulto, ele vai desenvolvendo mais a sua maturidade. É onde os pais e filhos fortalecem o relacionamento, crescem na disciplina e os casais aperfeiçoam a vida conjugal. Porque a escola, ela vai tratar de várias áreas da vida da gente, né? Todas as áreas. Então, a área dos relacionamentos, seja eles quais forem, também é objeto de ensino da escola bíblica, né? Deveríamos até ter mais, de repente. Uma escola, os casais aí, assim, com 13 lições, né? Sobre coisas assim, né? Bem específicas. Que é crescimento, irmãos, é crescimento. É onde se descobrem novos talentos para o ministério cristão e a igreja fortalece a sua comunhão, é verdade. A escola bíblica, ela pode ser o celeiro de onde a gente vai ver aqui, aquele irmão ali, aquela irmã tem uma habilidade para isso. Então vamos ficar de olho ali, né? Já peguei Victor ali para dar uma ajudinha no Demil, né, Victor? E é isso. E é onde se enfatiza a visão evangelística revelada no Calvário e aprende-se a amar a obra missionária. Talvez a gente precise falar um pouco mais de missões na EBD. Alguma coisa específica sobre missões, porque realmente a escola bíblica, ela deve motivar a gente também pela obra missionária. Irmãos, não foi ali uma exposição, aquela que a gente está acostumado a ver, mas foi uma reflexão cujo objetivo é mostrar a importância vital da escola bíblica, do ensino da palavra, do estudo da palavra, na nossa vida pessoal e individual com Cristo Jesus, e também na nossa vida como igreja, como comunidade, como coletividade, né? Então, o meu objetivo aqui nessa noite é que os irmãos entendam, pelo histórico que vocês viram, a importância que um dia de um homem que foi despertado por Deus, lá na Inglaterra, em 1700 e tanto, que começou um trabalho com crianças, e esse trabalho se desenvolveu e chegou até nós, e hoje nós somos fruto dessa graça, dessa obra de Deus. E é um trabalho fundamental. Quando eu digo fundamental, é porque é fundamento mesmo. É um trabalho que sustenta a igreja na sua profissão de fé em Cristo Jesus. E que nos ensina, que nos capacita, né, para desenvolvermos os nossos dons, nossos talentos, e também evangeliza, alcança vidas. Então, que nós, como igreja, como escola bíblica, possamos, cada um de nós, como professor, como aluno, seja lá onde estivermos, pensar na escola bíblica como sendo esse lugar que Deus nos deu, esse lugar que Deus nos proporcionou para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento, encerrando. Eu digo encerrando, eu nem perguntei se alguém quisesse fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, esteja à vontade também, antes da gente encerrar. Pode acender a luz? Nós vamos orar então.
Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Pai por esta noite, por esse momento que o Senhor nos deu, nos concedeu, de aprendermos um pouco mais do Senhor, Deus, sobretudo nesta data em que nós comemoramos o dia da escola bíblica, dominical, escola bíblica. Nós louvamos ao Senhor por esse meio de graça que o Senhor nos deu para, ó Deus, nos desenvolvermos, crescermos no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor por esse espaço que o Senhor nos concede, ó Deus, de podermos estudar a Tua Palavra, de aprender mais do Senhor, e que o Senhor cada dia mais, nos motive, ó Deus, nos leve a amar, Deus, cada vez mais esse trabalho, essa atividade na igreja do Senhor. Que nós possamos também, como professores, nos empenharmos mais, que o Senhor nos ajude, nos capacite, ó Deus, para oferecermos o melhor para aqueles que estão, ó Deus, conosco, estudando e aprendendo a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, debaixo da Tua proteção e também abençoando as demais atividades da igreja nesse fim de semana. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um lanchinho aqui, um cafezinho com bolo para os irmãos tomarem, tá certo? Enquanto